Bom, então na aula passada a gente viu um pouco sobre os transistores. Vimos aí que a gente tem três vias, né, três terminais no transistor: o coletor, o emissor e a base. Sendo que a base é aquela que, recebendo uma corrente, abre a passagem entre coletor e emissor. Então a gente pode pensar no transistor como um resistor que você consegue variar a sua resistência pela passagem de corrente pela base, né? Inclusive o nome transistor vem disso, né? É um resistor de transferência, né? Um resistor que funciona com base nesse processo aqui. Então vamos entender agora um pouco também na prática, né? Vamos fazer aqui algumas medições para entender quais são como é que a gente mede esses terminais, como é que a gente sabe se o transistor está bom ou ruim, e como é que a gente sabe qual é o tipo de transistor, né? Vamos ver que a gente tem basicamente dois tipos de transistores BJT, que são esses transistores que a gente está trabalhando, são transistores de junção, ou transistores comuns, né? Tem vários outros tipos de transistores, mas esse aqui é o transistor comum. O transistor, então, ele funciona com três camadas, né? A gente vai ver que essas camadas elas podem variar, duas variações, mas basicamente a gente vai ter uma camada que a gente vai chamar de coletor. Essa é uma camada, ela é uma camada, por exemplo, nesse transistor aqui. Esse transistor é um transistor que a gente chama de NPN, onde ele tem uma camada que tem mais cargas negativas, uma outra camada que tem cargas positivas e outra camada que tem cargas negativas. É um sanduíche aqui, né? Dois pontos com negativo e um positivo no meio. Para quê? Para separar exatamente essas duas pontas aqui, fazendo de forma controlada uma camada no meio que eu possa, se eu injetar aqui corrente, fazer com que isso aqui funcione. Repare, aqui tem um negativo, aqui um negativo. Se esses dois estivessem unidos aqui, né, não tivesse P, o que ia acontecer? Esses caras estariam permitindo que a corrente fluísse por aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui uma camada de base, ela geralmente é uma camada bem mais fininha, tá? E o que eu vou fazer é injetar depois aqui uma quantidade de elétrons, de forma que, como aqui tem elétron, eu consiga passar, né? Dá para a gente perceber que, na verdade, isso aqui são dois, como se fosse dois diodos, né? Um diodo para cá, NP, e um diodo PN para cá, né? Onde vamos ver ele mais à frente, vai ficar mais claro. Então, aqui, ó. Então, o transistor tem essa estrutura. A gente tem o transistor que a gente chama de NPN, ok? O transistor NPN, o coletor aqui é o N da ponta. O meio é sempre a base, que é o P. Isso não quer dizer que fisicamente é sempre o pino do meio, tá? Mas assim, por dentro é assim. A gente vai ver exemplos onde por fora a base não vai estar no pino do meio. E o N está aqui, o emissor, né? Então, isso aqui a gente chama de transistor NPN. Como é que eu identifico ele no circuito, no esquemático do circuito? Se ele é NPN, a setinha aqui, ó, a setinha que aparece aqui, ela é para fora, né? Indicando que a corrente vai fluir de coletor para emissor. Quando tiver sinal na base, vai passar uma corrente por aqui, ó, entre base e emissor, uma corrente pequenininha, liberando uma corrente alta que passa de coletor para emissor. Então, o transistor sempre vai ser essa simbologia, mudando apenas a direção da seta. Onde tem esse traço aqui é sempre a base, ok?
E onde tem o tracinho, onde tem a setinha, é sempre o emissor. O que vai mudar é se a seta é para dentro ou para fora. Se o emissor tiver a setinha para fora, a gente já sabe que esse cara aqui é um NPN, tá? Base positiva, coletor e emissor negativos, e a corrente vai fluir de C para E. Se for um transistor PNP, que é um outro tipo, a base também fica na mesma posição, tá vendo? O coletor também. Só que o emissor agora tem uma setinha mostrando aqui para dentro. Falando que o quê? Que a corrente agora, em vez de fluir da base para o emissor, ela vai fluir do emissor para a base, uma corrente pequenininha também, assim como essa, que flui da base para o emissor, é que ela vai fluir do emissor para a base, ou seja, a base ainda continua controlando, só que agora é como se ela estivesse puxando corrente, entre aspas, e o emissor, e quando a corrente passar por aqui, uma pequena corrente abre, o transistor abre e vai passar uma corrente entre emissor e coletor. É essa que a gente está controlando. Então, fiquem atentos a isso aí, anotem em algum lugar, porque você tem o NPN, que é esse aqui, e o PNP, que é esse aqui, ok? Quando a gente olha o transistor por dentro, e a gente percebe que tem essas duas camadas, a gente consegue ver claramente que isso aqui funciona como se fossem dois diodos. Então, o diodo ele tem lá a sua camada PN, ou seja, tem o seu ponto positivo, seu ponto negativo. Então, se eu olhar para cá, ó, é como se eu estivesse vendo um diodo entre base e coletor. Aqui com a parte positiva, lembrando que a base da pirâmide aqui, do triângulo, é sempre positivo, e o tracinho é sempre negativo, ok? Então é como se eu tivesse um diodo para cá. Inclusive, nós vamos ver que é assim que a gente mede, né? Se eu medir, por exemplo, de base para coletor, a gente vai ver que quando eu colocar aqui positivo e aqui negativo, eu vou ver um sinal passando por aqui, daqui para cá. Se eu colocasse aqui o diodo aqui negativo e aqui positivo, eu não ia ver nada. É isso que nós vamos fazer aqui na prática para ver como é que mede. Bom, isso aqui é de base para coletor. De base para emissor, eu também tenho um outro diodo virado para cá, né? Então agora se eu colocar aqui positivo na base e negativo no emissor, eu vou ver que vai deixar passar uma corrente aqui. Se eu inverter, não passa nada, né? Porque aí o diodo fica invertido, aqui, se aqui for negativo, não passa nada. Então reparem, por que ele é um transistor NPN? Porque a sua base é sempre positiva. NPN. Se eu botar a ponta de prova aqui do multímetro, por exemplo, vermelha aqui, e medir para cá, vai dar condução. Porque esse cara vai estar sempre no positivo, sempre no potencial maior. Se eu colocar a base novamente vermelha aqui e a negativa aqui, eu vou ver um sinal passando por aqui. Então ele é um transistor NPN, né? Vamos ver isso aqui na prática, ok? Eu vou fazer na simulação e vou fazer também na prática mesmo, aqui medindo e filmando para vocês. Muito atento a esse vídeo, eu vou colocar exercícios. É importante que vocês vejam várias vezes, façam os exercícios olhando, né? Porque é uma coisa que tem que entender e guardar, ok? Não tem muito segredo não. Vamos lá, vamos para a simulação. No Tinkercad a gente simula da seguinte forma, a gente coloca aqui o multímetro do Tinkercad na posição para medir resistência, ok? E vamos testar. Então esse aqui está dizendo que é um transistor N, coletor está nessa perninha, base está nessa perninha e emissor está nessa perninha. Bom, se ele é um N, que está aqui, né, igual ele mostrou, ele é um PNP. Se ele é um PNP, vamos olhar lá no nosso desenho. Se ele é um NPN, não é isso? Puxar para cá, diminuir um pouco o zoom. Se ele é um
NPN, vamos ver aqui se ele é NPN aqui, isso mesmo, ele é um NPN, tá? Não PNP, é um NPN. Se ele é um NPN, aqui, NPN, quer dizer que a sua base é positiva. Então vamos lá, vamos ver se esse negócio está funcionando. Se ele é NPN, a gente pega a ponta vermelha do multímetro, coloca na base, porque é a ponta positiva, ou seja, coloca positivo no positivo. Pega a ponta negativa e vamos testar o coletor. O coletor é negativo. Então, vamos simular. O que deu aqui? Deu condução. Deu resistência zero. O que é resistência zero? Quer dizer que a chave aberta, né? É o diodo medindo direto. Funcionou, ok? Vamos fazer o inverso. Vamos imaginar que eu colocasse o negativo na base e o positivo no coletor, ou seja, fazendo o sentido inverso. Vamos ver o que aparece. Aparece uma resistência infinita, né? Ou seja, chave aberta, não conduz, não passa. Por quê? Porque eu estou medindo esse diodo aqui, ó. Tá vendo a simbologia aqui embaixo? Eu estou medindo esse diodo. Então eu coloquei agora positivo aqui no coletor e negativo na base. Então não vai passar nada, porque eu estou medindo o diodo invertido. E é assim que a gente testa, né? Porque às vezes se o transistor tiver com defeito, ele pode, por exemplo, estar conduzindo para os dois lados. Não pode acontecer. Então parei. Vamos colocar de novo positivo na base e vamos medir o emissor. Então, como eu coloquei positivo na base, tem que haver condução. Houve condução, tá vendo? Resistência zero. Se a resistência é zero, quer dizer que eu estou medindo agora esse diodo aqui. Botei positivo aqui na base e o negativo no emissor e ele conduziu. Ou seja, eu estou medindo esse diodo aqui funcionando. Joia. Aí o que a gente faz de novo? A gente inverte e mede. O positivo agora, em vez de ir para a base, vai para o emissor. E eu meço agora a base como negativa. E aí o que tem que acontecer? Não pode conduzir. Olha lá, deu resistência infinita. Não conduziu, porque eu estou medindo agora o diodo inversamente, né? Parei a simulação. Então isso é o NPN. Agora vamos trocar para um PNP. A gente já sabe se, bom, se ele é PNP, a gente já sabe que o N está no meio, PNP. A gente já sabe então que a gente vai ter que pegar aqui negativo, colocar na base, positivo, por exemplo, no emissor. E aí quando a gente olha aqui, tem que conduzir, deu resistência zero, conduziu. Se a gente inverte, não pode conduzir, porque PNP, colocar o P no meio, inverto, deu resistência infinita, né? Por quê? Porque eu botei o positivo na base e ele é PNP, então N é negativo na base. Então, vamos colocar aqui de novo negativo na base e vamos medir o coletor. Deu infinito, ó, deu infinito. Conduziu, né? Porque o diodo tá legal, né? Eu botei aqui o negativo na base, coletor aqui. Se eu inverter, não pode conduzir. Esse cara aqui. E positivo na base, não pode conduzir. Porque ele é PNP. Deu até erro, tá vendo? Desculpa, esse coisa não pode ser simulado, mas não conduz. Ok? Não sei porque que só quando eu vou medir o PNP invertido que dá isso. Não pode conduzir. E aí como é que a gente vai saber isso agora? Nós vamos ver lá na prática, aqui embaixo. Ó. Bom, o primeiro transistor que nós vamos testar é um transistinho de uso geral. Esse pequenininho aqui, que a gente chama de... que são os transistores do tipo BC.
Aqui não dá para focar, mas ele está escrito assim: BC 547. Então, vamos ver como é que nós vamos descobrir as características desse cara, ok? Então, eu vou vir aqui no Google e vou digitar assim, ó, BC, ah, já até apareceu, né? 547 datasheet, ok? Tem várias, aí vai aparecer aqui algumas opções, pode clicar em um desses aqui. Vou clicar nesse primeiro aqui, ó, o All Datasheet. Se quiser ir direto no site também pode, né? Esse site aqui, alldatasheet.com, tem bastante coisa lá. Então aparece aqui embaixo os fabricantes, tem vários fabricantes. Aí você pega aqui, ele não vai mudar muito de fabricante para fabricante, um vai ter mais informação, outro menos. Pode pegar o primeiro aqui, o PDF. Clicou no PDF, vai aparecer aqui, ó, download, e você clica aqui. Aí ele já vai aparecer aqui, ó. Você pode clicar aqui para salvar no seu computador, tal. Então você dá uma olhada aqui. Então o que que ele está me dizendo? Olha, ele está falando para mim que o transistor 547, BC547, é um transistor. Vou puxar para cá. É um transistor NPN. Vamos abrir tudo aqui primeiro. Aqui, transistor, amplificador, NPN, silicon. Então, amplificador de silício, NPN. Ele vai ter, aqui vão ter vários dados que nós vamos trabalhar com isso depois. Vamos começar por aqui. E aí ele nos mostra aqui quais são o que é cada pino do transistor. Então vamos abrir de novo aqui a nossa imagem. Então aqui, ó. Ele está dizendo que esse transistor que está aqui, ó, eu coloquei aqui só para facilitar. Tá vendo que ele tem uma, ele não é redondinho, né? Ele tem uma parte aqui que tem um chanfrado assim, ó, que é a parte onde está escrito aqui, ó, onde está escrito BC547, está escrita a numeração dele, tá? Então o que que ele está falando? Ele falando, olha, se você estiver olhando ele de frente, o pino 1 vai ser um coletor, tá aqui, ó, um coletor, 2 base e 3 emissor, ok? Esse é o transistor BC547. E como é que eu faço para medir? Aí você tem que lembrar lá dos conceitos que a gente viu ali atrás. Nós vamos lembrar. Nós estamos olhando um transistor que é NPN. Como é que eu sei que é NPN também? Por causa da seta, né? Se a seta é para fora, ele é um transistor NPN. Então eu vou colocar o multímetro aqui na função para medir continuidade, ok? Função medir continuidade, deixa eu ver se fica melhor assim ou assim. Assim dá um pouco de reflexo, né? Mas acho que dá para vocês verem. Olha aí. Então eu vou lá na perninha do transistor, já sei que a perna do meio, que é o pino 2, é a base. Como ele é NPN, eu já sei que a base é positiva. Então eu vou colocar o pino vermelho na base. Vou medir primeiro o coletor, que é o pino 1. Na hora que eu encostar no coletor, olha lá, apareceu ali 681, conduziu, né? Apareceu ali 681, que na verdade está mostrando ali qual que é a tensão mínima para ele funcionar, que a gente vai ver que é em torno de 680 milivolts, né? Que vai dar, na verdade,
0,6 volts, né? 600 milivolts. Quase 0,7, quase 700 milivolts. Bom, o fato é que na hora que eu encostar aqui, ó, você vai ver que dá um sinal. Ok? Se eu levar lá para o coletor, para o emissor, que é o pino 3, também tem que dar um sinal. Ok? Então, eu estou medindo esse diodo aqui embaixo, ó, positivo na base, negativo no coletor, negativo no emissor. E medir os dois diodos para um lado e para o outro. Ó. Para um lado, para o outro. Agora eu vou inverter. Vou colocar o negativo na base. O que eu espero? Espero que não conduza, né? Se o transistor estiver bom. Olha lá. Vou pôr negativo na base, não positivo. Negativo na base. Não deu nada. E não deu nada. Ok? Não deu nada. E não deu nada. Ou seja, eu estou medindo o inverso desses dois diodos. Então, quer dizer, esse transistor ele está bom. Ok? Entre coletor e emissor também não dá nada. Não dá nada. Então, repare, esse diodo é um transistor. Esse transistor é um dispositivo NPN. Por quê? Porque a base é positiva lá. Pino vermelho, ponta de prova vermelho na base. Encosto no coletor, conduz. Encosto no emissor, conduz. Se tivesse o negativo na base, não dá nada aqui e não dá nada aqui. Ok? Então agora vamos trocar o transistor para ver como é que é um outro aqui, ó. Esse aqui é o transistor BC557. Então vou tirar o 547, vou colocar o 557 aqui. Vamos lá ver qual que é o 557. A gente pode ir no mesmo ao datasheet, trocar aqui para 557. Vamos ver o que vem. 557, abrindo o PDF. Vamos ver o que vem no PDF dele. Então aqui, ó, ele é um transistor PNP. O outro era NPN, esse aqui é um PNP. Ok? Vamos ver aqui as características dele. Aqui, ó. Coletor. Vou dar um zoom aqui. Olhando ele então, repare que aqui é diferente, né? Se eu olhar ele agora, configuração do pino, né? Bottom view, ou seja, eu estou olhando ele agora de baixo, assim, né? Eu tenho que ver ele assim. Se vocês não gostaram muito dessa visão aqui, você pode tentar um outro PDF também, né? Ah, esse pessoal que tá muito ruim de mostrar a imagem. Vamos ver se tem um aqui que me dá um... Ah, esse aqui tá melhor, ó. Tá vendo? Vocês podem testar. Tenta um, esse aqui. Ah, esse aqui tá até mais fácil de ver aqui, ó. PNP, né? Então ele é um PNP. Esse cara aqui é um PNP. Pino 1 dele, coletor. Pino 2, base. Pino 3, emissor. Ok? Lembrando que esse nosso amigo agora aqui, ó, é PNP. Ok? Se ele é PNP, nós estamos trabalhando aqui, ó. PNP. Tá vendo, ó? PNP, quem está no meio do PNP? Negativo. Então vamos pegar o nosso multímetro. A gente já sabe que deve escrito lá que a base está no meio. Vamos colocar agora o negativo na base. Vamos colocar para o lado de cá. Tem que conduzir. Repara que é o inverso do outro. Medir para um lado. Medir para o outro. Tem que conduzir. Ok? Agora eu vou botar o positivo na base. Medir para um lado. Medir para o outro.
Não deu nada, fechado, tá vendo? Coletor emissor. Nada conduz. Ou seja, esse cara aqui é um PNP. E ele tá beleza. Agora, vamos imaginar que eu não sei nada sobre um transistor. Sei lá. Não quero olhar o datasheet, tá raspado, não sei o que é, não sei. Pegar aqui um transistor aleatório. Vamos descobrir se ele é NPN ou se ele é PNP. Então aqui, ó. Vou pegar esse transistor aqui. Esse aqui é do meu estoque muito velho. É um transistor ainda fabricado no Brasil. Então tem ali escrito Brasil nele. Então eu não sei. Não sei como é que é esse transistor. Eu vou ter que testar para ver como é que ele conduz, né? Como é que eu faço? Bom, tem que ser por sorte. Não, por sorte não, por tentativa e erro. Vamos ver se é no meio. Vamos colocar aqui o meio. Então eu coloquei no pino do meio, joguei para um lado. Não conduziu. Joguei para o outro, conduziu. Interessante. Se ele conduziu, vamos inverter. Coletor emissor. Eu tenho que achar um caminho que conduza para duas perninhas, concordam? Eu tenho que achar. Nos dois casos, eu tenho que achar uma perninha. Eu tenho que achar um terminal que, se eu colocar ou positivo ou negativo nele fixo, ele conduza para dois lados. Se eu achar um terminal que conduz para dois lados no mesmo potencial, ou seja, se eu colocar aqui positivo, medir para cá e ele conduzir, eu achei a base. Né? Mesma coisa esse aqui. Se aqui eu colocar negativo, medir para cá, achei a base. E aí eu vou dizer que ele é um PNP. Vamos ver esse aqui, não sei não. Bom, ele conduziu para um lado quando eu coloquei aqui positivo, né? Só que na hora que eu jogo do outro lado, não conduz. Então quer dizer que provavelmente esse cara aqui não é a base. Vamos ver se a base é o da esquerda, já que conduziu para um lado. Aqui, ó. Vou manter o negativo no lado esquerdo, vou medir no meio, conduziu. Vou medir para o outro lado, conduziu. Beleza, achei a base. Quer ver? Vamos inverter? Então lembre-se, conduziu com negativo nessa perninha. Então, vou inverter. Não deu nada, não deu nada. Ou seja, esse transistor é um transistor que, quando tem negativo numa das perninhas e coloca nas duas outros terminais, ele conduz. Ou seja, a base desse transistor não está no meio. Fisicamente, lá dentro está. Mas reparem, nesse transistor aqui, ó, a base está do lado esquerdo. Então, ó, pro lado de cá, conduziu. E pro lado de cá, conduziu. Com a base negativa. Qual transistor tem a base negativa? Qual ele que tem um N no meio aqui? Lembra que quando eu falo no meio, no transistor, não fisicamente. Muita atenção isso. Mas toda vez que a base está no meio. Tá vendo? A base aqui do lado esquerdo. Mas quem é que tem uma base que, se eu colocar negativa, ela conduz para os dois lados? É o PNP. Né? Diferente do outro, que é um NPN, que foi o último que a gente viu. Vamos ver aqui. Bom, se eu não tiver o datasheet deles, que até é fácil, né? É um tipo 32, você joga no Google aí você acha. Mas só para deixar essa dica, o meu multímetro, eu não sei porque ele não consegue medir de todos os transistores, mas em alguns transistores ele funciona. O ponto do analógico é isso. Se fosse o analógico, media nos dois. O quê? Nós já descobrimos quem é a base? Já, não já? Nós já descobrimos que ele é PNP. Por quê? Porque nós achamos um terminal, ó, que conduz para dois lados, ficando fixo lá na base, e é negativo. Então, quem é que tem N no meio? É o NPN ou o PNP? É o PNP. Então, a gente sabe que ele é um PNP. E como é que eu sei qual que é o coletor, qual que é o emissor? Ok? Então,
Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Vocês vão colocar o multímetro na escala para medir resistência, tá? Por exemplo, vamos ver se vai dar nessa escala aqui. O meu tá dando na escala de 2 mega. Então eu vou colocar o negativo aqui na base, né? Porque ele é PNP. E vou medir uma perninha. Deu quanto ali, ó? Deu 1229 mega, tá? Deu mais de 1 mega, 1000 não, né? 1, deu 1,2 mega, tá? No pino do meio. Vamos medir no canto. Deu 1,553. Guardem isso aí. O coletor, pela forma que ele é dopado, os dois são dopados, ele é o que dá resistência menor. Ok? Olha lá. Esse que deu 1225 provavelmente é o coletor. E esse cara aqui deve ser o emissor. Vamos conferir? Isso é um macete, mas hoje em dia com celular, gente, tá tão fácil você fazer essa. Você dá uma gugada aqui, o negócio já resolve, hein? Vamos lá, ó. Esse aqui é o Type 32. Então vou colocar aqui, ó, Type 32. Vamos achar ele aqui no All Datasheet. Type 32, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui. Bom, segundo as nossas medidas, ele é um PNP, tá? Vamos ver se ele é PNP mesmo. É PNP, ó. PNP Silicon Power Transistor. É um transistor de potência um pouco maior, né? Então, PNP. Então, acertamos. PNP. Vamos ver se a gente acertou a questão da base aqui, ó. Ah, acertamos. A base realmente é do lado esquerdo, né? Igual tá aqui, ó. A base é do lado esquerdo, porque foi ela que conduziu, estando no potencial positivo ou negativo. Se ele é PNP, negativo. Então colocamos lá, negativo. E o coletor, vamos ver se aquele macete deu certo. Qual que deu resistência menor? Foi da base para o coletor, não foi? Então o coletor é o pino 2, exatamente como apareceu lá. E qual que é o emissor? É o que sobrou. O emissor é o pino 3. Entenderam? Então esse aqui é o tipo 32, que é esse cara aqui. Muita atenção em relação a isso aqui, tá? Esse tipo 32, ele tem um macete, esse datasheet aqui não está muito claro. Deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui que costuma dar pau, se você não prestar atenção. Vamos ver aqui. Ah, esse cara aqui a gente vai mostrar, ó. Muita atenção com esses transistores. Vou ver se eu aumentar aqui. Muita atenção com esses transistores aqui nessa seguinte questão. Ó. O que está escrito aqui? Base, pino 1. Coletor, pino 2, como a gente tinha especulado ali, né? Deu resistência menor. Pino 3, coletor. Ó, perdão, pino 3, emissor. E aí ele bota um 4 aqui, ó. E escreve coletor. Como assim? Ah, muita atenção. Esse transistor é de metal, tá vendo? A parte aqui dele é de metal. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Vocês vão ficar até dor de cabeça. Aqui, pronto. Esse transistor, ele é de metal, né? Tipo 32. E essa parte aqui, ó, ela está interconectada no coletor. Por que se faz isso? Às vezes você pode usar essa parte aqui, ó, porque o coletor não é onde vai passar uma corrente grande, né? O coletor, as cargas geralmente são ligadas no coletor. A gente vai ver isso mais na frente, mas o coletor é onde as cargas vão passar. E o que eles fazem? Esse aqui é interligado. Então, muito cuidado, porque às vezes você pega isso aqui dentro do circuito
e ele está num dissipador, por exemplo, um dissipador igual esse aqui, né? Esse dissipador de metal aqui. E ele tem uma camadinha aqui, ó, não, além da pasta térmica, ele tem uma mica ou ela pode ser um isolador, né? Um isolador de mica ou um isolador com um tipo de uma borracha. Então, muita atenção, porque esse lado aqui, ó, ele é ligado, não é isolado das perninhas. Então, às vezes você vai trocar isso aqui, não vê a mica, joga isso aqui direto lá no dissipador, às vezes o dissipador está aterrado, e você está aterrando o coletor, aí queima de novo. Então, muita atenção com isso aqui, tá? O coletor desse cara aqui, ó, é ligado na carcaça, para ajudar aqui, ó, para a forma de ligar e também para e é por aqui que você vai dissipar calor, né? Então, muita atenção. Se tiver mica, tem que colocar mica. Se for um projeto que você fizer, atenção, porque vai ficar energizado o seu dissipador. Se você não quiser isso, você tem que colocar um isolador aqui, tá? E tem que ser um isolamento que não isole calor, né? Então, o que geralmente a gente usa é uma mica. Deixa eu ver se eu acho uma mica aqui para mostrar para vocês. Tá ok? Então, com isso, eu termino mais uma parte aqui para vocês, né? Vou colocar uns exercícios simulando ali umas medidas para a gente ver. E agora a gente começa uma parte que é mais complicadinha, ok? A gente vai começar agora a como colocar corrente no transistor, né? A gente viu lá que o transistor, esse transistor agora já são craques. Esse cara aqui é PNP ou NPN? É, setinha para fora é o quê? NPN, é isso? Olha lá, NPN. Setinha para fora é NPN. Setinha para dentro é PNP. Então o que agora a gente vai começar a ver é como controlar esse cara na prática. A gente já sabe, você já sabe o que ele faz, né? A gente sabe que precisa ali colocar uma corrente na base. A gente sabe que vai passar ali uma corrente coletor para emissor, que eu consigo controlar. Mas por enquanto tá assim, né? Já dá até para você poder pegar lá já tá até para você fazer alguns testes, achar que tem um transistor esquemado, você pode testar, você já sabe testar os dois transistores, o NPN e o PNP. Mas agora nós precisamos avançar um pouco mais. Nós precisamos estudar como fazer o controle da base para que passe corrente entre coletor e emissor. Como é que eu posso ligar o transistor como um controlador de corrente ou como uma chave, né? E agora é que a gente começa a entrar em vai ter um pouquinho de cálculo e vamos devagar e muita atenção agora. Eu vou botar um vídeo, mas pode ser que a gente precise, né? Fiquem muito atentos agora, que talvez vai ter que ser vídeo mais aula presencial. Presencial não, né? Vídeo mais aula ao vivo, ok? Porque agora complica um pouquinho. Então, muita atenção agora com isso aí, tá bom? Vamos agora estudar como ligar o transistor, ok? Só que o último que eu lembrei aqui, né? Na hora que a gente vai fazer aquelas medidas, se deu alguma coisa diferente do que nós vimos lá, de base, coletor, o que mais comum é não dar nada para lado nenhum, ou dar condução para todos os lados. Se não dá nada para o lado nenhum, é porque o transistor está aberto. O fio rebentou lá dentro dele, tem que trocar. Ou ele está em curto, ou seja, ele está lá por dentro, não tem mais PNP, tem nada, tem um fio lá dentro, está tudo em curto. É muito comum que isso aconteça, por exemplo, quando está em curto, ele ferve, né? Esquenta para danar. Ok? Mas isso a gente vai ver talvez lá em manutenção, eu dou mais umas dicas sobre isso. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar agora com como polarizar, como controlar o transistor. Falou!